Olá, tudo bem? Bom, eu, Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba, estou aqui para mais uma aula, mais um vídeo para falar de teatro. Estamos falando sobre melodrama e drama histórico, né? Tudo baseado nesse livro chamado História do Teatro Brasileiro, tá bom? Se você chegou agora, tá perdido, não sabe o que está acontecendo, volta os vídeos, porque tem muita coisa que já foi falada a partir desse livro aqui, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver o que estava acontecendo lá naquela época. A gente estava falando que, só para voltar um pouquinho, né? Que o melodrama e o drama histórico tinha essa característica muito do realismo, né? Dos cenários, né? Ser sempre muito realista, né? De ter todas as coisas, de ser coisas muito grandiosas, né? Como eu falei, o realismo no sentido de, se a gente precisasse montar um espetáculo numa sala, a gente precisava que essa sala, né, fosse vista naquele palco de uma forma bem realista. Então tinha que ter o sofá, o fogão, ó, o sofá, a TV, tinha que ter tudo que uma sala tem, né, naquela época. Então isso era uma das características que a gente acabou de ler aqui no vídeo anterior. Bom, mas vamos lá, vamos dar continuidade para ver o que mais a gente descobre aqui. Tanto melodrama... Não, deixa eu voltar aqui. Vou voltar só para vocês verem aqui, ó. Iluminação, movimento, figurinos e múltiplos elementos plásticos são convocados para compor cenários impressionantes. Tal dispersão vai igualmente afetar a unidade de tempo. A duração será expandida para longos períodos, ao sabor das necessidades do enredo, que inclui peripécias contínuas. Esse alargamento se justifica bem diante do número de casos a serem resolvidos e da extensão da complicação armada. O que ele está querendo dizer com isso? Eram dramas, várias histórias, numa história só, né? Então, tipo, dentro daquela peça tinha que resolver. O par romântico tinha que se encontrar, tinha que ficar junto, a pendência política tinha que ser acertada, tinha que entrar num consenso. Tinham vários acontecimentos dentro de uma peça só. Então, o que eles faziam? Eles aumentavam, estendiam o tempo daquela peça para que tudo aquilo fosse resolvido. Lembrando que era tudo em prol da boa moral, né? Tinha esse enredo que era importante de passar. Então, uma peça curtinha não ia dar tempo. Eles enchiam aquela história com muitas coisas e aí precisava alongar tudo, o tempo da peça para que desse tempo, né? Então, vamos lá. Anos ou mesmo gerações podem ser requeridos para desvendar segredos, para consumar vinganças ou simplesmente para estabelecer a verdade que estiver ameaçada durante toda a peça. No decênio de 1830, o drama histórico foi cultivado no interior do romantismo, por autores como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, entre outros. Bom, então, Alfred de Musset, entre outros, que lhe deram o estatuto literário. O primeiro inspirou-se em Shakespeare para propor o fim da separação entre tragédia e comédia, cujas características deveriam ser unificadas no interior do novo gênero, o drama. Autores de melodrama, como Adolph Jenner ou Victor Ducange, também lançaram mão de argumentos históricos para compor suas peças, que denominaram dramas por haver, de fato, alguns pontos de contato com o repertório ligado ao movimento romântico, embora pouca ou nenhuma qualidade literária. A confusão atravessou o Atlântico, que chegou ao Brasil em 1836, quando João Caetano encenou dramas de Victor Hugo e Alexandre Dumas, O Rei se Diverte e A Torre de Nesle, respectivamente, e melodramas como 30 anos ou A Vida de um Jogador e Os 6 Dogmas do Crime. O primeiro crítico teatral brasileiro, Justiniano José da Rocha, colocou-os todos sob a mesma rúbrica de dramas românticos. Assim, não admira que nossos primeiros autores dramáticos e importantes, Luiz Carlos Martins Pena e Luiz Antônio Burgain, tenham escrito melodramas chamando-os de dramas. De modo particular, no melodrama, a retórica elegante cai para segundo plano.
A explicação para isso é simples. Plateias pouco afeitas a turnos de linguagem, como seria o caso mais frequente do público brasileiro, preferem viver emoções fortes a acompanhar discursos bem elaborados. Cabe lembrar que o melodrama se desenvolveu sintonizado com as características do seu público. Nunca ficou alheio às condições de recepção. Tal preocupação pode ser igualmente visualizada no cuidado em alternar momentos de tensão máxima com outros de risos e descontração. O espectador atravessa sucessivos estados, ri e chora, no final sai recompensado. Se não, testemunha sempre a felicidade dos jovens apaixonados em contra a certeza de que o crime não compensa. Como demonstram estudiosos da matéria, entre os quais Bentley, Carson, Thomas, Barber e Hobbes, a sentimentalidade, a variedade de tom, a mensagem positiva e a exuberância formal marcam o estilo melodramático. Ao acentuar a distinção face aos gêneros clássicos, os autores de melodramas demarcam as fronteiras de um estilo com personalidade própria. Tem o cuidado de redefinir o sentido de adjetivos frequentemente associados ao gênero, sentimental, exagerado, simples, que serve melhor para desqualificar os produtos de aceitação popular do que para compreender-lhes a estrutura e o funcionamento. Quando escritores brasileiros começam a escrever para o teatro no século XIX, a não ser que cultivem a comédia, eles em geral se dedicam à composição de dramas históricos de feição melodramática, fosse pela vontade de sintonizar com a moda, fosse pela maior probabilidade de sucesso ou por ambas as razões, o certo é que essa é a opção dominante. O inventário de toda a produção dramática de que se tem notícia entre os anos de 1830 e 1850 mostra que àquela altura a tragédia nitidamente perdia terreno para outros gêneros. Em um total de 58 peças identificadas, encontramos 25 comédias, 22 dramas ou melodramas, 7 tragédias e 4 peças de natureza diversa. Então, olha só, né? A maioria era comédias, né? Então, 25 comédias, 22 dramas ou melodramas, 7 tragédias e 4 peças de natureza diversa, né? Porque eu acho que falavam sobre vários assuntos, talvez não tinham algo definido, né? Mas olha que interessante isso tudo, né? A gente poder observar como funcionava, como era tudo definido, tudo dito. Hoje a gente ainda tem essa definição. Vou assistir uma comédia, hoje eu quero ver uma peça dramática, né? Mas hoje ainda é um pouco mais, acredito que mistura-se muito, né? A gente vai assistir uma peça, a gente vai falar sobre o romântico, sobre o casal romântico, mas ao mesmo tempo vem vários enredos, vários estilos, né, numa coisa só. E tudo isso faz parte, né, de uma evolução da história que trouxe esse legado, trouxe essas características para que a gente identificasse o que é cada coisa, né? E agora o livro, gente, vai falar sobre algumas pessoas importantes do teatro, né? Por exemplo, ele vai falar agora sobre Gonçalves de Magalhães, tá? Ele vai explicar quem foi Gonçalves. O Luiz Antônio Burgain, gente, tem a foto dele que a gente falou sobre ele hoje, né? Então tem figuras muito importantes. Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, Martins Pena, que eu acho que esse é um dos mais conhecidos, né? Eu acho que eu inclusive vou citar. A gente vai falar um pouquinho sobre um pouco daquilo que cada um fez, tá? Um pouco, porque é muita coisa que tá aqui. Mas dá pra gente falar um pouquinho, até pra gente conhecer o legado que eles deixaram pro teatro, pros movimentos aqui no Brasil. Então, acho que isso é uma coisa interessante pra gente poder conhecer, tá bom? Então, se você ficou curioso, curiosa, quer conhecer, quer saber um pouquinho de Martins Pena, Antônio Burgain, saber o que eles fizeram com o nosso
teatro, o que deixaram, qual foi as suas contribuições? Fique aqui, porque tem muito ainda para contar.